Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para as lições de hoje? Nós iremos começar com história. Nós faremos páginas 125, 126, 127 e 128. Começando na 125. Data lá em cima, por favor. 13/8/2020. Hora do texto, cada bairro uma história. Então, como vocês estão lembrados, nós estamos trabalhando em História e Geografia com a história dos bairros e nós vamos ver um pouquinho mais, ok? Assim como você tem sua história de vida e muitas informações para compartilhar, todo bairro também tem uma história para contar, inclusive aquele que você mora ou onde fica a sua escola. Para conhecer a história de um bairro, podemos consultar diversos documentos que são considerados fontes históricas de um local. Você poderá encontrar muitas informações interessantes pesquisando em documentos e arquivos que contam o que aconteceu no passado. É possível consultar também fotografias, jornais, revistas, mapas, obras de arte que retratam aquele bairro ou até coletar informações durante uma conversa com os moradores mais antigos. Nessas fontes de pesquisa é possível obter dados sobre a origem de um lugar e assim descobrir, por exemplo, quem foram os primeiros moradores, de onde vieram e quais eram seus interesses ao escolherem aquele lugar para morar ou trabalhar. O conjunto dessas informações registradas poderá revelar, além da identidade de um bairro, os costumes e as tradições locais. Então, crianças, é muito importante ter tudo documentado, fotos, jornais, as pessoas que contam as suas histórias, que são os moradores mais antigos. Então, a história dos lugares ela é muito importante. Na 125 e 126, nós vamos ver um pouquinho sobre alguns bairros. No primeiro, nós temos o bairro Santo Antônio, em Vitória, que fica no Espírito Santo. Um dos bairros mais antigos da capital, Capixaba, que preserva suas primeiras construções, a fim de manter viva sua história na memória de seus moradores e turistas. Bairro Batel, que fica em Curitiba, no Paraná. Bairro nobre da cidade, com muitos lugares para divertimentos e ruas arborizadas. Então, nós temos dois bairros de diferentes lugares. Já na 126, você sabia? Alguns bairros preservam até hoje uma construção antiga que revela o momento em que a cidade surgiu. Essas construções são pontos importantes, porque contam a história da formação da cidade e que hoje fazem parte de um bairro. Conheça alguns bairros de diferentes cidades com construções que contam uma história. Nós temos o bairro da Barra, que fica em Salvador, lá na Bahia, Farol da Barra. Nós temos o bairro Cosme Velho, que fica no Rio de Janeiro, é o Arcos da Lapa. Nós temos o bairro Ipiranga, que fica em São Paulo, Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Bairro do Centro, que fica em Manaus, Teatro Amazonas. Crianças, então, são lugares históricos que fazem parte de bairros, ok? Lá na 127, saiba mais. Diálogo com o texto número 1. Para contar a história de um bairro, quais informações são necessárias? Então, para eu contar as informações de um bairro, o que eu preciso? As construções, eu consigo contar a história do bairro. Os primeiros moradores, fotos. Então, são várias coisas que eu consigo levantar informações necessárias, ok? Então, vocês podem pesquisar lá atrás novamente e responder.
A professora também, durante a aula, as crianças foram falando e a professora foi montando respostas e a professora vai enviar as fotos. Lá na 128, vocês terão que encontrar no diagrama 6 palavras que são fontes de pesquisa onde podemos buscar informações a respeito da história dos bairros. A professora fez até um banco de palavras, tá bom? Então, é jornais, mapas, documentos, revistas, relatos e fotos. São 6 palavrinhas. 3. A história de um bairro pode ser modificada com o passar do tempo, sim ou não? Sim. As pessoas podem fazer novas construções, podem chegar novos moradores, novos comércios. Então, o bairro ele sempre pode passar por modificações, tá bom? Então, já é o porquê. Podem aparecer novas construções, novos moradores, novos comércios, novas praças. Então, um bairro pode estar sempre mudando, tá bom? Essa foi a nossa lição de história. Daqui a pouco eu volto com ciências, tá bom? Beijo!